Senhoras e senhores, aqui é Márcio Stazokovski do Giro da Notícia RS. Hoje, 11 de abril de 2019, nós estamos aqui no evento que vai premiar com a medalha de honra Farroupilha o senhor deputado Eduardo Bolsonaro. Finalmente, 2019, depois de anos, a nossa medalha Farroupilha foi entregue justamente para Jean Willis anteriormente. Agora nossa medalha vai para alguém que pelo menos merece e muito essa medalha. Vamos dar uma olhada aqui no evento, fazer uma cobertura e algumas entrevistas. Me acompanhem. Casa não sabe se vai voltar. Pior ainda para a mãe, que tem uma sensibilidade maior com seus filhos. Angústia maior. E agora a gente está dando passos no sentido de colocar as coisas em ordem. Digo, o criminoso é que tem que ter medo da gente e não o contrário. É para isso que o Rui foi eleito, é para isso que o Sanderson foi eleito, é para isso que o Zucco foi eleito. Nós somos uma reação a tudo aquilo que a sociedade não aguenta mais. E o pavor e a revolta foi tão grande que elegendo até um presidente identificado com essas pautas. Então, finalizando, meus caros, agradeço mais uma vez estar aqui no Rio Grande do Sul. Certamente voltarei aqui em outras oportunidades. Eu tenho um evento marcado em Bento Gonçalves, salvo engano, para junho, para começo de junho. Certamente vou convidar os colegas aqui parlamentares também para estarem comigo lá. Mas é mais uma prova de como eu acredito no Rio Grande do Sul. Eu acredito no potencial turístico e certamente vocês merecem muito mais do que a atual insegurança e parcelamento do salário dos brigadianos. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus. Isso aí vai demorar anos. Estamos aqui, prezado deputado Valdir, para fazer com que não ocorra mais essa inversão e trata os homens da segurança pública como algozes, os bandidos e vítimas da sociedade. Olha, igreja gritar, não precisa gritar, porque não gritou no tráfico. Estou aqui em nome dos produtores agrícolas que fazem das tripas coração para colocar um prato de comida na mesa de todos os brasileiros e assistem o nosso governo federal tratar de maneira gentil os terroristas do MST. Eu estou aqui representando a voz dos 59 milhões de votos que teve o referendo de 2005. Sendo assim, pesados, esse prêmio eu dedico também ao povo. Muito obrigado. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Jamais! 80 tiros! Eduardo Bolsonaro é gaúcho! Torturador é vergonhoso! Bolsonaro fora! Os gaúchos de bem não aceitam homenagem ao gaúcho! Vaza daqui, meu! Vaza! Vaza, tu sabe que tem que vazar! Lula ladrão, preso por corrupção, 1 ano na prisão. Esquece o Lula que tá preso! Esquece o Lula que tá preso! Nós vamos comer um cachorro que na Venezuela! Perderam nas urnas! Então, federal Eduardo Bolsonaro
como um homem que realmente tem servido não apenas o Brasil, mas o Rio Grande. Eu quero passar aqui, deputado Vilmar, deputado Macedo, a palavra para vocês, vendo aqui vários rostos conhecidos do nosso trabalho, pessoas que em cada região têm feito a diferença para mudar o Rio Grande. Os gritos da esquerda nunca calarão, Macedo. A voz a voz retumbante do povo brasileiro, do povo honesto, do povo digno desse solo sagrado dessa pátria. O Vilmar, ele fala muito, é um amigo e um grande sábio, né, Vilmar? E a gente, nas nossas conversas, Macedo, que a gente semanalmente se reúne, o Vilmar fala do porquê estamos aqui. Do porquê um empresário de sucesso, um advogado, um capitão da reserva do Exército Brasileiro, está nessa luta, abre mão muitas vezes de estar com a sua família para estarem aqui lutando pelo Brasil e apoiando pessoas como o presidente Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, porque temos amor a essa pátria, amor ao Rio Grande. Deputado Vilmar, te passo a palavra e eu te peço, manda aquela mensagem que semanalmente tu tem nos falado e tem demonstrado com o teu coração da importância desse povo aguerrido aqui do Rio Grande do Sul na mudança estrutural que o nosso Brasil precisa. Obrigado, colega, companheiro, amigo, deputado e secretário Rui de Garay. Muito obrigado por estar proporcionando esse momento, trazendo ao Rio Grande do Sul uma grande liderança como o Eduardo Bolsonaro, a quem e que olhou com bons olhos, para quem olhou com os olhos do civismo, viu desde a primeira vez, Rui, que tínhamos ali naquela família não uma liderança, mas mais de uma, o pai e os filhos, pela forma tradicional que foram educados. Conheci Eduardo Bolsonaro em maio de 2014 e lá pensei o mesmo que você quando viu pela primeira vez, e certamente todos quando conheceram pela primeira vez pensaram o mesmo. Temos aqui a ferramenta para começar a reconstruir os princípios pétreos da formação da verdadeira cidadania. Temos aqui a ferramenta para colocar o Rio Grande do Sul e o Brasil nos trilhos do progresso. Temos no Bolsonaro, temos na família Bolsonaro a ferramenta que precisamos para poder fazer renascer no Brasil a ordem e o progresso. Mas para que isso aconteça, precisamos de todos vocês, de todos os cidadãos de bens, homens, mulheres, crianças, jovens, para que a gente possa de fato construir uma estrutura partidária liberal e ao mesmo tempo conservadora nos costumes. Temos que urgentemente construir essas ferramentas. Por isso eu peço a todos vocês, sejam eternamente
consortes de nós deputados, porque nós deputados não seremos nada sem vocês, cidadãos de bem. E se isso vier a acontecer, se porventura, queira Deus e Ele não quer que aconteça uma nova maldade com o Brasil, mas se isso vier a acontecer, nós estaremos relegando ao Brasil mais 40 anos de retrocesso. E por conta disso, vamos ter que ouvir as bandalheiras que certamente estão proferindo ali fora pela esquerda, a esquerda atrasada, a esquerda imunda, porque nunca se prestaram para fazer socialismo. São tão ridículos que eles falam tanto em socialismo e não dizem de onde vão retirar a fonte de custeio do socialismo que eles pregam. Não existe socialismo, não existe humanismo se não tiver capital forte, se não tiver líderes verdadeiros e não entulhos, como colocaram na história desse país nos últimos 13, 14 anos. A página áurea da história do Brasil está aberta, Rui, com o Jair Bolsonaro lá, com o Eduardo Bolsonaro, com a família Bolsonaro, com o Tenente Coronel Zuco neste Rio Grande do Sul, alguém que deixa uma carreira que eu sempre chamei de louco, porque em 10 anos poderia muito bem ser um general, e ele abandona a carreira para vir aqui fora lutar lado a lado com o povo. Um empresário de sucesso como o Rui deixa seus negócios, deixa praticamente a sua linda família a descoberto por muito tempo, devido à necessidade de dedicação integral que ele tem que ter aqui. Um capitão do exército, já na reserva, poderia ter e ficar na zona de conforto. Eu deixo meus negócios e fiz um pacto com a minha família: vocês vão me manter enquanto eu for político, porque eu estou vindo, nós estamos vindo para cumprir uma missão junto com a família Bolsonaro. Nós poremos o trem Brasil nos trilhos, e se algum esquerdista pisar pela frente, passamos com ele por cima. Muito obrigado. Quero passar a palavra para o meu amigo Capitão Macedo. Excelentíssimo Rui Garay, na função de secretário de Desenvolvimento e Turismo, meu amigo Vilmar, gostaria muito que o Tenente Coronel Zuco estivesse presente. Falo também em nome de Nereu Crespim, Bibo Nunes, lembro Marcelo Brum e o Biratan Sanderson, que representam o nosso Rio Grande do Sul. Agradeço a presença dos senhores, das senhoras, de todos aqui presentes. Eu nunca fui político e estou político, porque acreditei e acredito numa proposta do nosso presidente da República, que até na campanha eu tomei como exemplo e eu segui para poder aqui chegar. Quero dizer que tem uma linha de fidelidade total aos meus irmãos, dentro de uma proposta política que eu procuro seguir aquilo que eu gritei na campanha, para que possamos ter transparência e afastarmos cada dia mais da corrupção e dos corruptores,
que precisamos acreditar muito que esse país tão rico, que o nosso estado tão pujante, tem solução. Tenho trabalhado com várias emendas, vários projetos de lei que vêm em encontro de tirar o nosso estado do limbo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês e parabenizar o nosso secretário de Desenvolvimento e Turismo pelo excelente trabalho que já vem aflorando de encontro ao sobressalto do nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Deputado federal Eduardo Bolsonaro, que recebeu hoje a medalha do Mérito Farroupilha. Futuro presidente! Vem pra cá achando que sou bem tratado, o rapaz está falando futuro presidente. Não, que isso, tem muita água para rolar por baixo dessa ponte aí. Já tomou a palavra, presidente? Claro. O que é agradecer aos colegas aqui que estão ao lado também pelo apoio, Vilmar, Rui, Macedo. Agradecer a vocês. Podem sentar, gente, por favor. Vamos fazer um bate-papo rápido aqui. Aproveitar essa oportunidade. É a segunda vez que eu venho aqui na casa. Satisfação para o Rio Grande do Sul. Vocês sabem por que eu passei a ser um frequentador do Rio Grande do Sul? Não foi pelo Inter. Em que pese já tem ido no Beira-Rio. Também não foi por causa do chimarrão. Por causa da minha senhora. Estou noiva, Heloísa, pode se levantar por favor. Salva de palmas para ela, que é de Novo Hamburgo. Acompanhados da Fernanda Franco, do meu xará Eduardo também. Obrigado pela presença dele vindo aqui hoje. Mas eu também já vim muito aqui a trabalho. O colega brigadiano, soldado Tiago também, deve estar por aqui. Não está, errei. Está aqui dentro aqui. Mas também já fiz palestra em Erechim, já fui no Parcão, já corri, já fui no evento junto com o Rui, do Armas S.A. Algumas outras discussões aqui, eu lembro de uma passagem também por Caxias do Sul. Conheço um pouquinho. Fui quase na divisa lá com Santa Catarina, nos Canyons. Não deu para surfar em Torres. Já peguei praia em Imbé, voltei pela Freeway. Quem fala que as águas são castanhas vai para o inferno, hein? É uma água quentinha e transparente. E azul, isso daí, gente. Mas brincadeiras à parte, me identifico muito com vocês aqui. Sempre agradeço a acolhida que é aqui no Rio Grande do Sul. Thiago, colega nosso aí, The Police. Quem não conhece pode seguir lá no YouTube, tem excelentes vídeos em defesa, principalmente da Polícia Militar, que faz o patrulhamento ostensivo, é a nossa polícia preventiva. Mas para mim é brigada, né? Por que tudo aqui tem outro nome, né? É brigadiano, che, bar. Aqui não se toma mate, é chimarrão. Cacetinho. O quê? É a guria. Bagual. O Churas Bagual, tio. Não, aí não. Aí eu perco meu apoio para 2022. Mas eu fico muito feliz de estar vindo aqui receber essa medalha. O Rui estava me explicando que todo deputado estadual aqui ele só tem uma oportunidade de entregar essa medalha, é uma por mandato. E eu fico muito feliz que ele tenha dado para mim. Eu me senti de fato honrado. Isso aqui nos ajuda, né, a construir uma imagem mais destacada na sociedade. Eu falei isso numa live recente, que por vezes, né, as pessoas acham que um trabalho de deputado federal pode ser medido através dos projetos de lei que ele aprova. Eu acho que vai muito além disso. Nós temos um trabalho importantíssimo
nessa área cultural. O próprio Olavo de Carvalho, uma das definições que ele fala de poder, por exemplo, o Olavo de Carvalho, qual o faturamento anual dele? Não sei, mas eu sei que ele não é uma pessoa muito rica, tem o suficiente para viver e se dá muito satisfeito por isso. Qual é o cargo público que o Olavo de Carvalho tem? Nenhum. Ele é escritor, autodidata, faz as coisas por si só. Sequer mora no Brasil, já tem alguns bons anos, mais de 10 anos. No entanto, ele tem muito poder. Por quê? Porque o que ele fala influencia as pessoas. E certamente com essa medalha, Rui, a gente vai se colocando numa posição de destaque, e o que nós falamos acaba encontrando um eco em mais pessoas. A quantidade de pessoas que estão aqui. Já são 7h30 da noite. Eu acredito que outras pessoas colocariam menos pessoas nesse plenário, com menos celulares fazendo live. Está chovendo lá fora, né? Então isso daí é que é o poder. Uma vez eu estava andando no aeroporto e do meu lado estava um colega da Polícia Federal, com o distintivo da Polícia Federal. Era o meu primeiro ano de mandato. E aí uma pessoa parou, veio estendendo a mão, falando muito obrigado pelos seus serviços. E nem deu bola para mim, cumprimentou o colega da PF. Isso daí é que é o poder. Não é o cargo que você ocupa. E cada um dos senhores aqui tem um poder. Esse celularzinho fazendo a live está sendo visto por alguém. Essa foto, às vezes, que vocês acham que eu estou sendo gentil com vocês, quando vocês postam, vocês estão fazendo propaganda de graça para mim. Pensando dessa maneira, com esse trabalho formiguinha, de longo prazo, médio para longo prazo, é que foi eleito o presidente da República. Quem nunca ouviu aquela frase, né? Trabalhei com o Bolsonaro de graça. Ou melhor, de graça não, né? Vocês são os nossos caixadores, o WhatsApp, o robô. Vocês viram que ridícula a matéria da Veja? Eles fizeram lá um protocolo de condutas de robôs, aí identificaram como robô uma mulher que existe, e ainda fez a matéria colocando o Twitter dela. Aí foi a mulher, não, olha só, não sou robô não, eu existo, eu sou eu mesmo. E eu ficava de madrugada lá teclando a favor do Jair Bolsonaro. Eles não entenderam ainda o que ocorreu nas eleições de 2018. E o próprio Alexandre Garcia, numa das suas transmissões que ele faz de manhã, né, ele faz uma locução que é reverberada em algumas centenas de rádios todas as manhãs no Brasil. Ele copiou de alguém, que me falhou o nome da memória agora, mas ele falou o seguinte: a imprensa não entendeu o que ocorreu em 2018 e ao invés de fazer uma autorreflexão, uma parte da imprensa, e ao invés de fazer uma autorreflexão, eles dobraram a aposta. Continua como se fosse uma guerra eleitoral. E aí nós é que somos os imaturos. Não, é o Carlos, é o Eduardo, é o grupo dos militares, é o Olavete. Gente, não tem nada de errado. Antigamente, vocês sabem como é que se acalmavam os ânimos? Era com estatais, era com ministérios. E eu falo para vocês, me arrisco a dizer que a maior parte dos deputados não está atrás desse toma lá da cá. Eles querem muito mais uma atenção, um carinho dos ministros, um diálogo aberto com o presidente. E eu acho que se isso daí for feito de um bom jeito, sem tomar lá da cá, eu acho que a gente vence uma boa parte, né, da resistência aos projetos do governo. É claro, a gente está no momento de transição, estamos experimentando um novo tipo de política, o que é promessa de campanha do Jair Bolsonaro, porque ele falou, né, que não iria para a cadeia. Vocês estão vendo o destino dos nossos ex-presidentes que fizeram o chamado presidencialismo de coalizão, o que está acontecendo. E é triste que esteja acontecendo. Queria muito que não fosse necessário eu ser candidato, ou vir aqui, ficar junto com o Rui Irigaray fazendo campanha, depois corre no Paraná, corre em outro lugar. Seria muito bom ter uma política saudável em que não fosse necessário fazer isso. Que aí eu seria policial federal até morrer. Mas, por ter o sobrenome Bolsonaro e por ver o caminho que o Brasil estava tomando, eu preferi arriscar e me candidatar. Então, depois que eu entrei na Polícia Federal,
fui aprovado no concurso em 2009, academia 2010, fui para Guajará-Mirim, lá em Rondônia, depois aeroporto de Guarulhos, depois São Paulo. Depois desses 5 anos na PF, eu pedi ao Jair Bolsonaro, falei, pai, você me apoia para ser candidato? Aí ele falou, apoia, meu filho, ele ficou até feliz. Qual pai que não fica feliz vendo o filho seguindo seus passos? Nós gastamos um pouco mais de 50 mil reais na campanha e dei a sorte de ter sido eleito, com 82.224 votos. Aliás, essa dezena final nos persegue, né? Mas tudo bem, deixa de lado. E, aos pouquinhos, desempenhando o nosso trabalho, colocando adiante bandeiras como a do homeschooling, que é a educação domiciliar. Sabe como é que eu fiz um projeto de lei do homeschooling? Foi ouvindo um gaúcho. Estava na formatura da AMAN, um piloto da Etihad, a esposa dele vive aqui em Porto Alegre, e ele tem um filho que é autista. E ele falou, deputado, eu faço educação domiciliar em casa, mas como ela não é regulamentada, a todo momento há um risco de nós tomarmos processos. Porque os pais homeschoolers, eles falam uns com os outros, é uma comunidade. E outros já foram processados até condenados. E então, pesquisei um pouquinho mais sobre o projeto e fiz o projeto de lei. Hoje em dia, ainda não tive tempo de me informar hoje, mas me falaram que nesse balanço de 100 dias de governo Bolsonaro, ele está enviando para o Congresso Nacional, se não um projeto de lei, acho que é uma medida provisória, sobre o homeschooling. Se alguém puder até me confirmar com relação a isso. É sensacional. A esquerda, o que eu vou falar para o homeschooling serve certamente para as armas e serve certamente para outros temas. Quando o homeschooling hoje em dia ele é o quê? Ele é a expressão de liberdade. O filho, ele não pertence ao Estado. Não cabe ao Estado dizer o que você deve ou não fazer com o seu filho. Não cabe ao Estado dizer que, aliás, um projeto de lei de uma deputada daqui do Rio Grande do Sul, que você não pode dar mais palmadas, um corretivo no seu filho. O que é totalmente diferente de você espancá-lo, perfeito? Então o homeschooling é uma expressão da liberdade. Mas, se você se põe contra o homeschooling, para obrigar as crianças a serem doutrinadas nas escolas, é muito feio você falar isso, né? Eu quero que seu filho passe nas escolas, porque provavelmente se ele passar na mão de um professor e depois for para uma universidade, ainda mais federal, ele vai acabar saindo de lá com uma formação, com uma visão muito mais de esquerda. Como é feio falar isso, o que eles fazem? Eles criam uma cortina, eles fazem uma confusão. Igual fazem com as armas, né? Se liberar o armamento, vai ser um tiroteio na primeira fechada de carro. Que a mulher vai matar o homem, a mãe vai matar a mulher dentro de casa, e etc. Então eles dizem que a criança não vai ser socializada, que ela não vai ter contato com o mundo fora de casa, o que é uma mentira. Em uma das viagens que eu fiz aos Estados Unidos, eu conheci, vou terminar essa história rapidamente, eu esqueci o nome dele de novo, eu não conferi, mas o sobrenome dele é Noises. Ele é um americano, é um prodígio, foi educado com educação domiciliar, assumiu o negócio de autoescola da mãe, aumentou em 700% o lucro do negócio da mãe dele, isso com 16, 17 anos de idade. E ele falou para mim, a melhor coisa que aconteceu foi eu não ter ido para a escola, porque segundo ele, na escola há uma formação de pessoas tendo as mesmas experiências, então elas sempre vão num lugar comum. Já ele não, ele cantou no coral da igreja, ele jogou bola com a equipe do bairro, ele viajou para o exterior, ele fez intercâmbio em outro estado, ele tinha contatos com adultos, com crianças, com pessoas mais jovens, mais velhas, enfim, uma formação totalmente diferente, e ainda assim o qualificou para o mercado de trabalho. Então o projeto que estamos colocando adiante, além disso, terminando aqui a questão dos 100 dias, leilão e concessões, portos, aeroportos, ferrovias. Há mais de 10 anos estava parada a questão do Norte e Sul, porque se você tiver uma maneira eficiente de escoar os produtos agrícolas e os grãos do Centro-Oeste, você talvez não vá utilizar o Porto de Santos, que tem dono. De repente, se der um Google aí, você vai saber quem é o dono do Porto de Santos. É por isso que não reformavam a BR-163. E agora o Exército, a engenharia do Exército está lá reformando. O governo não tem. O governo não tem
tem muito dinheiro, mas com vontade dá para fazer muita coisa. Então vocês conseguem perceber a importância do voto de vocês? A importância desse celularzinho fazendo propaganda? Isso daí vocês não vão ver na imprensa, na grande imprensa. Eles estão bravos, está ocorrendo um corte de recursos, que também foi promessa de campanha. Vocês chegaram a ver aquele vídeo do Jair Bolsonaro na porta do gabinete dele, ele falando, trabalhem contra, porque se eu chegar lá, isso vai cortar. É só fazer uma pergunta simples, vocês pagam impostos assim como eu. Vocês querem o dinheiro investido em equipamentos e salário da brigada ou querem que vá para grandes empresas e meios de comunicação? Vocês querem que vá para a Santa Casa ou que vá para a imprensa? É isso. A cobertura é curta. Vocês querem que vá para a Venezuela para construir um metrô, construir um porto em Cuba, uma hidrelétrica na Nicarágua, ou vocês querem que vá aqui para a escola de base? Não precisa nem você fazer enquete com relação a isso. Isso é óbvio. Então, pela primeira vez, nós temos um presidente que é independente. Passamos por dificuldades, sim. Agora, não são dificuldades para ver quem é que vai mamar mais na teta do Estado. São dificuldades para acertar as propostas, para debater os assuntos, para melhorar os projetos. Porque quando a gente vai lá fora, o gringo não entende como é que a gente pode ser um país com tanta pobreza ainda. A gente dorme aqui em cima de uma mina e pobre. Eu acredito que a gente tem tudo para mudar nesse momento. E finalizando, Rui, que o discurso bom é o discurso curto. Está cansado não, né, capitão? Selva. Eu agradeço mais uma vez ao deputado Rui que me ofertou aqui a medalha do Mérito Farroupilha. Espero retornar mais vezes aqui ao Estado. Tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Eu roubei a Heloísa, a gente está morando em Brasília agora. Mas a mãe dela segue em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo não, né? Em Noia. Alguns falam GPA. Não termina ainda ser uma palavrinha para os CACs. Perfeito. Segue ainda GPA, Grande Porto Alegre. Vamos lá, vamos terminar com os CACs que o colega pediu aqui. Bandeira lança forte, bandeira que o Rui levanta também. O meu assessor, que agora é deputado estadual, Gil Diniz, fez lá à frente em defesa dos CACs. Um primeiro passo foi dado, um passo tímido, pode ser muito bem melhorado. Eu acredito que em breve vai ocorrer alterações via decreto nesse sentido. Eu acredito também que o governo pode dar uma atenção em informatizar os procedimentos para que não seja feita tanta burocracia. A gente está lá junto ao presidente. Eu só lembro que quando o decreto de armas foi assinado, ele acabou, por mim, gente, a minha visão era de que a efetiva necessidade, como está na lei, é uma declaração. O que é uma declaração? Eu declaro que o céu está preto. Vocês podem declarar que está cinza. Vai ter gente que vai declarar que está azul por causa do telão. Pouco importa, é um ato unilateral. O que o PT fez? O PT transformou esse ato, através de um decreto do âmbito do Ministério da Justiça, como sendo uma comprovação de efetiva necessidade. Então você tem alguns requisitos objetivos, quais sejam idade mínima de 25 anos, nada consta em todas as justiças, residência fixa, trabalho lícito, aprovação em exame psicotécnico, aprovação em prova de manuseio, porque em todos esses aqui ou você está aprovado ou você está desaprovado, ou você está rejeitado. E o último, que é o único requisito subjetivo, que é essa comprovação de efetiva necessidade. Como a orientação do governo era desarmamentista, a ordem que era dada aos delegados federais era para que sempre fosse considerada a inexistência da efetiva necessidade. Tem até um deputado lá que ele tomou uns 5 tiros, ele tem uma fazenda lá em Alagoas, ele tomou acho que 5 tiros, indo para a fazenda, foi querer o porte e não foi dado. Aí eu acho que depois foi dado o porte, mas só dentro do estado de Alagoas. Pô, se eu tropeçar e cair no Sergipe, eu estou na ilegalidade. Mas enfim, essas loucuras que tem da legislação brasileira. O que Jair Bolsonaro fez num decreto que é assinado junto
com o GSI, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Ministério da Casa Civil e presidente. Ele atacou essa efetiva necessidade, colocando critérios. Por mim, retiraria-se tudo e seguiria como está na lei, que essa é a minha interpretação, é declaração. Eu posso declarar que eu preciso de uma arma, porque o meu bairro eu acho que é violento, porque eu vi o meu vizinho ser assaltado, porque minha mulher foi ameaçada, qualquer tipo de coisa. Mas o presidente ele foi por outro caminho, escolhendo e falando que a efetiva necessidade é de acordo com estados que tenham mais de 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, segundo o Instituto, não sei qual foi o Instituto que ele usou, né, um Instituto oficial, com dados de 2016. Perfeito. A efetiva necessidade está ultrapassada, porque em todos os estados do Brasil você tinha um número superior a 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Isso daí já é metade do caminho. Ainda falta muita coisa a ser feita? Falta. A questão do cofre, eu jamais colocaria isso na legislação. Mas isso daí não impede, por quê? Porque tem lá cofre ou local que seja passível de trancar a arma. Eu não colocaria isso. A gente poderia discorrer aqui o resto da noite com relação a isso. Mas foi o primeiro passo. Mas não foi o último passo. O Jair Bolsonaro está sendo bem cauteloso, porque também de nada adianta se você mudar da água para o vinho, alguém impetra uma ADI, chega no STF, o STF derruba. Teria adiantado? Não. Daria uma dor de cabeça. A gente certamente ia estar lá na porta do STF lá, fazendo o nosso. Mas seria um caminho complicado. Então ele está indo devagar, está sendo cauteloso, mas está colocando adiante essas bandeiras. Como eu lembrei no discurso aqui anteriormente, Rui, em 2003, o Congresso estava aprovando o desarmamento, com a ajuda dos mensaleiros. Eu te garanto, no Congresso não tem mensalão, e a gente está trabalhando ao contrário do desarmamento. Nós estamos trabalhando pela legítima defesa de vocês. Mais uma vez, e ainda tem um projeto de lei de autoria do Rogério Peninha, esse daí sim, que se for aprovado, colocando na lei, aí você consegue realmente mudar da água para o vinho, com muito menor perspectiva de que venha sendo lá do STF, porque se eles já judicializaram até mesmo esse decreto, que convenhamos, nós achamos muito tímido, em que pese ter sido o primeiro passo, eu acho que dá para aprimorar mais, certamente dá. Imagina o que eles não farão com o projeto de lei. Então, meus caros, eu agradeço a presença de vocês, estou muito honrado, estou muito feliz. Hoje é uma noite de celebração. Se Deus quiser, tem churrasco? Tem um vinho da Serra? Um miolo? Lote 43? Vou parar por aqui, pessoal. Boa noite para vocês. Quero chamar aqui a Heloísa, noiva do nosso deputado federal. Cumprimento também minha amiga, vereadora, secretária municipal, comandante Nádia. Tem feito um trabalho exemplar. Nádia, vem aqui com a gente aqui, sobe aqui no... Por favor. Minha esposa, Laura Ligaray. Eduardo, a importância... Quando eu falo que tu é um dos maiores formadores de opinião do Brasil, eu vou te fazer um pedido. Amanhã eu volto para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo do nosso estado. Vou pedir para vocês dois. Registrem todas as passagens que vocês fizerem aqui pelo nosso Rio Grande e divulguem nosso Rio Grande. Vocês são grandes formadores de opinião e precisamos de pessoas como vocês falando do nosso estado. Assim como tu falou que cada uma das pessoas que estão transmitindo ao vivo aqui, a tua força nas redes sociais é muito grande e eu tenho certeza vai atrair muitos negócios para o nosso estado e muito desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul. É um grande representante do nosso estado. Obrigado a todos vocês. Vamos exaltar o nosso Rio Grande do Sul. Quando o Lula esteve aqui, Eduardo, eu falei para ele, nós lá com o caminhão de som, vocês tiram esse fato aí. Davi Muniz estava comigo do meu lado, aquela hora foi uma guerra aqui lá, foi uma guerra aqueles dias ali. Eu falei, tira teus pés imundos desse solo sagrado. E poucos dias depois, aquele marginal, aquele vagabundo foi preso e vai apodrecer na cadeia até morrer, se Deus quiser.
precisamos de ordem, pelo amor de Deus. Nós queremos trabalhar, minha gente. Hino do Rio Grande. Só puxa gás, uma aurora precursora do farol da liberdade foi o 20 de setembro. Precursor da liberdade, mostremos valor, constância nessa índia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nessa índia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Abraço a todos vocês, uma ótima noite e que Deus nos abençoe. Tiago de Polícia, o senhor gostaria de fazer uma boa declaração hoje? Quero fazer uma declaração. Uma declaração para você que for comunista que vai assistir esse vídeo. O comunista está acabando. Você que não é comunista e conhece o comunista, tem que fazer o comunista passar vergonha. Porque tu ser comunista no Brasil hoje em dia, no mundo, tem que ser muito cara de pau. Então a campanha que eu faço, faça um comunista passar vergonha. Aquela feminazi, aquele barbudinho de quadril, né, mais fino, que fala com a vozinha mais estranha. Então não homofobia, tá? Então não é diferenciar a tua sexualidade com a bandeira política. Tem cara que é gay e que é sujeito homem, que não tem frescurinha. Mas tem aquele cara que é hétero, mas que é frescura, né? O cara que é hétero, ele tira frescura. Mas é fresco, mimimi, frescurinha, armas. O cara tem que ser macho. Então, um aviso para os comunistas: pare de ser comunista, vai trabalhar, vai fazer algo na vida assim, importante e parar de militar a partir da esquerda. Tamo junto, acompanha esse bicho aí que ele é sinistro, né? E a direita gaúcha, todo esse pessoal que faz vídeos aqui no Rio Grande do Sul, que oprime essa esquerda lixosa, temos que nos unir e acabar esse comunismo. Um abraço a todos e com Deus. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado.